nasci na cidade de Porto, em Campanhã, no dia 1 de maio de 1939. O Espiritismo chegou à minha vida, neste caso vou contar o motivo. Eu, na altura, tinha 3 filhos, era casado, e tive uma doença grave dos intestinos, um cancro nos intestinos. E lembrei-me, coitadinhos dos filhos, vão passar fome, depois se eu morrer, eles vão passar fome. E então, quando fui para a sala de operações à entrada, para ser operado, lembrei-me de Jesus, pedi, dá-me meia dúzia de anos para ajudar a criar os meus filhos, que eu sou teu mensageiro. E diz-me assim o Espírito, Jesus? E eu, sim, Jesus há muitos, que há muitas pessoas que chamam Jesus, olha só o pormenor que eles foram. E digo eu, Jesus Nazaré, o Cristo crucificado. Eles responderam, está bem. E então fui para a sala de operações. Passado 3/4 horas estava cá fora. E os médicos diziam, eu não percebo nada disto. Eu não percebo nada disto. Eu pus aqui as minhas mãos, era uma energia de tal ordem, estás a cicatrizar o corte que tinha feito aqui. Passado 12 dias, em Vila Real de Trás-os-Montes, que eu era viajante, vendia ações de automóveis e ferramentas para a indústria. Eu tinha lá uma pessoa amiga que gostava de falar comigo, falámos. Em espiritismo, mas que uma altura era proibido, porque Portugal fecharam-nos as portas nos anos 53 ao espiritismo, fechou. E então ela firme-se que entre nós e tal, nós reuníamos. Então disse-me, olha, em Lisboa, vais lá e tratas com o nosso falado e vais receber a mensagem. E assim foi. Foi quando comecei a conhecer logo o espiritismo. Interessante, passado 12 dias, olha só. E depois começou aqui no Porto, foi quando veio a pausa o 25 de Abril, 1974, nós, na Rua do Almada, no número 30, primeiro andar, abriram lá um centro espírita. Foi quando eu fui lá conhecer o centro espírita, logo de imediato. E a partir daí eu comecei então a falar, eu conheci o que é o espiritismo e entrei na doutrina de Jesus Nazaré. Então eu comecei, a frequentar a doutrina espírita, etc, etc. E a partir daí, como eu disse que era mensageiro, na realidade, o primeiro centro espírita que abri em Mirandela, em Trás-os-Montes, portanto, norte de Portugal, Trás-os-Montes, foi em Mirandela. Fui eu que abri o centro espírita de Mirandela, com um conjunto das pessoas que estavam lá, fizeram o primeiro centro espírita de Mirandela. Depois foi o outro centro espírita, o segundo em Bragança, também lá em Trás-os-Montes. Depois foi Macedo de Cavaleiros. E depois foi outro em Chaves, foi um brasileiro que estava aí, com a esposa que até era dentista, etc, etc. Eu prefiro, eu gostava de... Pronto, eu arranjei, tem lá um amigo meu, tinha um espaço grande, e arranjei esse centro espírita em Chaves. E pronto, e aqui continuei no Porto, depois na Rua do Almada, era uma casa muito pequenina, e não cabia lá pessoas nem até à porta da rua. Então eu disse assim lá aos responsáveis do centro espírita, da Rua do Almada, no espírita cristão, temos que arranjar um espaço maior. Isso é que era bom, mas não havia dinheiro, não é? Que nós não cobrávamos dinheiro a ninguém. Mas vamos procurar. E então apareceu na Rua Santa Catarina um espaço, um centro espírita muito grande. E nós comprámos aquilo. Houve uma pessoa que na altura ofereceu 2.000 contos, que era muito dinheiro na altura, e nós fomos ao banco, pedimos dinheiro emprestado, responsabilizámos e comprámos aquele espaço. Depois, por todos os meses íamos pagando e pronto, compramos aquele espaço. E estivemos lá uns anos também. Depois de alguns anos, então, nós vamos expandir a doutrina espírita. Eu tinha um escritório, que era um estabelecimento, e no meu escritóriozinho reuníamos com espíritas, porque poucas pessoas, uma dúzia de pessoas, estávamos ali, falávamos, reuníamos com os outros, etc, etc. Depois houve um amigo, teve a esposa muito doente também, e o Passo Magnete, ela tratou, pronto, ficou curadinha. Olha, eu empresto-vos a minha garagem em Valongo, se quiseres vocês vão para lá. E assim fomos para Valongo, com aquela garagem. E estivemos lá uns 2 ou 3 anos aproximadamente, não há muito tempo. Até que se deu esta vaga aqui, onde nós estamos atualmente, em São Médio e Festa. E pronto, e viemos. E então o Centro Espírita já estamos aqui há 26 anos, aqui neste espaço aqui. E estamos então a ser mensageiros de Jesus de Nazaré. Fora disso, temos ido por aí fora, mesmo em Portugal, fizemos muitas palestras. Aliás, quando foi na Rua do Almada, nós muitas vezes nos reuníamos no monte. Íamos até ao monte e estávamos lá aos domingos, etc. Fazemos a Jesus de Nazaré, pedir pela paz do mundo, aquelas coisas todas. E foi assim que começou o Espiritismo em Portugal. E daí, em especial em Lisboa, já estava lá também. Mas o Porto é que deu origem a que os centros todos espíritas são aqui no norte de Portugal, a base é de lá.
Por isso temos que responsabilizar, não é responsabilizar, dar a noção de quem deu oportunidade de todos nós estarmos, que ter expandido o Espiritismo, foi ao nosso amigo César Soares, brasileiro, lembro-me agora outra vez, o Castanheiro, Mário Moreira, a Dininha, o outro primeiro que está-me agora a faltar o nome dele. O Laurentino Simões. Foi o primeiro presidente, foi Laurentino Simões. E depois daí começámos, então por aí fora, ele até depois partiu, desencarnou, e foi o enterro, foi de lá da Rua do Almada que saiu, passado pouco tempo. E havia um Álvaro Bastos também, que não se fala nele, em Fiães da Feira, que é da mesma hora, que naquela altura em Espiritismo, que éramos bruxos e perseguíamos, etc, não havia hipótese. Ele teve a coragem, em Fiães da Feira, com o dinheiro dele, que ele é uma fábrica de calçado, fez um centro espírita e também deu a oportunidade de avançar em outros centros espíritas. Portanto, nós, na atualidade, quem estão cá é a Dininha, que é a esposa de Mário Moreira, que já partiu, e é o Álvaro Bastos, em Fiães da Feira, também lá está. Pronto. E o Espiritismo tem avançado, por aí fora. É esta a razão como é que eu fui para a doutrina espírita. E eu tenho feito a minha parte, realmente. Em Portugal, no tempo de Salazar, mandaram-nos fecharam as portas, porque o Espiritismo em Portugal já existia há mais de 100 anos. Quem anunciou o que ia acontecer em Fátima, repare bem, fomos nós, os espíritas dessa época, há mais de 100 anos, que mandámos a notícia para o Jornal de Notícias e dissemos assim, recebemos do plano espiritual que daqui por 3 dias, olha só, daqui por 3 vai acontecer em Fátima, por causa da Primeira Guerra Mundial, uma coisa que irá impressionar toda a gente. E a prova é que aconteceu isso em Fátima. E o que eu estou a dizer está gravado no Jornal de Notícias, de 29 de abril de 2017, quando foram 100 anos. E não é só as 3 criancinhas que tiveram que viram. Milhares de pessoas estão a ver assim, estão a olhar na fotografia, estão a ver o que se passou. Foi uma projeção de luz, não tem nada a ver com a imagem que eles agora apresentam aí. Isso, pronto, fizeram essa imagem, está aí a Nossa Senhora, desculpe esta à parte, que é uma crítica da NASA, não uma crítica de acusar. Mas é uma senhora, já viram a Nossa Senhora Fátima, que ela é vaidosa, é orgulhosa, tem uma coroa de rainha, eu sou a rainha, em cima da coroa tem uma cruz que é a vergonha da humanidade. Mataram Jesus de Nazaré, milhares de pessoas, não foi? E é o que está lá. Mas o povo não sabe, pronto, é aquilo, mas fomos nós, espíritas, que dissemos o que ia acontecer por causa da Primeira Guerra Mundial. E agora o que é que se passa em Fátima? É um colosso, vão para lá, é só pessoas, milhares de pessoas, levam para lá cordões de ouro, levam milhares de velas, levam tudo. As pessoas querem ir para o céu, levam o ouro que têm, tudo. Mas não tem nada a ver com a realidade. O que eu estou a transmitir é a realidade. Não estou aqui a matar histórias. Eu tenho já agora, tenho a impressão que tenho aqui uma para mostrar, uma vez que está a filmar. Eu vou mostrar isto aqui, uma coisa interessante. Está aqui. O que eu acabei de dizer está assim aqui escrito: a guerra e o espiritismo. Revelação sensacional. Recebemos ontem um postal cujo texto passámos a reproduzir. Porto, 11 de maio de 1917. Senhores redatores, Jornal de Notícias, foi participado pelos espíritos a diversos grupos espíritas que no dia 13 do corrente há de dar-se um facto a respeito da guerra, que impressionará fortemente toda a gente. Tenho a honra de me subscrever espírita e dedicado propagandista da verdade, António. Isto foi o que ele mandou para o Jornal de Notícias nessa altura. E quando fizeram agora os 100 anos, eu tenho aqui o Jornal de Notícias, que está aqui, não sei se conseguem gravar aí, 29 de abril de 2017, Jornal de Notícias da cidade de Porto. Está aqui a fotografia. Não estão todas as pessoas a olhar para cima, o que eu acabei de dizer agora? Não está toda a gente a olhar para cima? Foram só as criancinhas que viram? Não está aqui? E depois, quem é que está aqui? Depois está aqui neste bocadinho, que está aqui tão pequenino, está aqui em letras assim grandes, não é? Estas letras grandes, mas os espíritos me diziam, o espiritismo ia ser... Então, o que eu acabei de ler ali está aqui escrito, tudo aqui no Jornal de Notícias. Portanto, o que eu transmito, não estou a inventar histórias, nem contar mentiras. Nunca jamais eu fui mentiroso na minha vida, muito menos nesta área. De maneira que é para verem o que é realmente o espiritismo foi perseguido, de facto, na época do Salazar,
E fechámos as portas, porque a alta sociedade, que estava à frente do movimento espírita em Portugal, doutores, médicos, toda a gente, tínhamos prédios extraordinários. Porto e Lisboa, tiraram-nos os prédios e nunca mais nos deram. Nós ainda reclamámos a Federação Espírita Portuguesa, mas nos deram, e bem, ficámos sem nada, pronto. Mas temos que dar graças realmente aos nossos amigos do plano espiritual o ter vindo o 25 de Abril em Portugal. Foi-nos proposta a possibilidade de voltarmos a falar em Espiritismo. E foi assim que avançou a doutrina espírita novamente em Portugal. E hoje temos, de facto, o Espiritismo lançado de norte a sul de Portugal. Está aí, não estão em todas as cidades, mas em muitas, muitas cidades o Espiritismo está a ser projetado. Estamos a deixar de ser ignorantes e pôr em prática. Não só o nosso transmitir a mensagem, porque há tantos jovens que estão a nascer, que já nasceram, que veem espíritos, falam com os espíritos, dizem as coisas da reencarnação, muitas pessoas não acreditam na reencarnação, as crianças a dizerem, olha, quando eu era criança eu fui tua mãe, eu fui teu pai, etc. Mas como é que é isto? Como aquela criança com 2 anos de idade, que conta isso na internet. Eu, quando, 2 anos de idade, um menino, quando eu fui, vira-se para a mãe, quando eu fui tua mãe, minha mãe, reparem, a cultura do povo não é essa, da reencarnação, minha mãe, eu estou uma criança e um menino, minha mãe, o que é isso? Sim, quando eu fui tua mãe, chamava-me tal, e a propósito, lá em cima de uma caixa assim, vai lá, que aquilo é meu, estava lá. Então, é já confirmar o movimento, a reencarnação. A vida continua, a morte não existe, etc, etc, etc. Mas há muitos casos desses, muitos. E crianças hoje, que até as mães às vezes, coitadas em Portugal, infelizmente, estamos a atravessar uma fase muito difícil, depois do 25 de Abril, infelizmente, em que há quase 3 milhões de portugueses a passar fome. E os pais têm filhos, coitados, cheios de problemas, não é? E agora não estão a falar, mas estão a pensar, e minha querida menina, coitadinha, precisava disto, e agora a comidinha, aqueles pensamentos de sofrimento para dar oportunidade. E uma filha diz assim para a mãe, 4 anitos, olha, mãe, cala, parem, não te preocupes, deixa lá, tudo que a mãe estava a pensar, a criança disse-lhe tudo. O que é que isso quer dizer? Que esse espírito captou o pensamento todo da mãe. Então, nós daqui por mais, talvez uns 50, 60 anos, não vamos precisar de telemóveis. Não vamos precisar. Porque nós vamos captar os pensamentos uns dos outros, vamos comunicar mentalmente uns com os outros. Eu estou a dizer agora, eu sou assim, não é? Mas eu há cerca de 40 anos dizia ao plano espiritual, transmitir essas mensagens. Nós um dia vamos ter um relógio, vamos nos ver uns aos outros, vamos falar uns com os outros. Na altura não havia telemóveis, não havia nada disso. Olha, este é maluco. Estão aí já, são esses relógios, já que se fala que estamos a ver uns aos outros. Então, e o plano espiritual já me meteu essa já. Vamos comunicar mentalmente uns com os outros. Começavam-se a reunir já mais à frente, pois era nos montes. Íamos para os montes e reuníamos, íamos falando e tal, pronto, prestar a oraçãozinha, aquelas coisas simples. Mas depois foi quando deu a oportunidade de avançarmos para a frente. Mas aquelas médias de pessoas que se juntavam, olha, Jesus, olha, aquela coisa. Os médicos que incorporavam os espíritos também, às vezes nós transmitimos essa mensagem. E pronto, mas nos íamos além disso, porque a polícia vinha, podíamos prender e íamos presos. Não é? E assim, depois daí para a frente, a maravilha para nós, para os espíritos, para Jesus de Nazaré, para transmitirmos a mensagem de Jesus de Nazaré, foi realmente o 25 de Abril. Mas mesmo disso, depois tentaram criar a lei da liberdade religiosa. Disseram, e em Portugal, a lei da liberdade religiosa. Bom, que motivo é que iam fazer isso? Se nós somos um país laico já, ao mesmo tempo Salazar, e criam a lei da liberdade religiosa, o que é que iria acontecer? Não é? Eu cheguei até para a Federação Espírita Brasileira, nós temos que nos inscrever em Portugal, não sei o que mais, porque senão eu até pedia, eles podem fechar as portas, mas se a Federação Espírita Brasileira, que já está considerada, se vier cá, então, e pedir-lhes para que se inscrevessem, eu disse, não há pena, porque para nos defendermos, Tanto assim que nós depois criámos uma União de Associações Espíritas aqui do Norte, e eu fui a Lisboa, ao Ministério da Justiça, fomos inscrever para que ficássemos inscritos, senão podíamos fechar, então vamos fechar a porta, vamos estar inscritos, mas felizmente que já acabou, essa parte, nunca mais se falou em nada, e espero que nos volte a falar mais, não é? Possamos continuar a ser mensageiros de Jesus de Nazaré, porque a doutrina de Jesus de Nazaré não tem dogma nem tem mistérios, tem realidades, tem verdades, tem despertado consciência da humanidade, porque Jesus de Nazaré foi muito simples e objetivo.
E lá 2000 anos, mais ou menos atrás, quando disse ao povo: vocês por hora não compreendeis, mas em casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse isso: em casa de meu pai há muitas moradas. Por hora não compreendeis, mas na hora certa enviar-vos o Espírito de verdade, que vos dirá estas e outras coisas mais. O Espírito de verdade é a doutrina de Jesus, não é que é a doutrina espírita. E mais essa, hoje afinal há milhares de planetas ou não há? Está ou não está confirmado cientificamente? Jesus nunca nos mentiu, sempre nos transmitiu a verdade, para nos amarmos, para sermos humildes. E já agora vou contar esta, eu não gosto de contar, de falar de mim, mas vou contar esta. Um dia eu estava na praia de Matosinhos, tinha 10 anos de idade, e o plano espiritual mostrou-me: olha o que se está a passar no planeta Terra, vai passar. As guerras, a miséria, a fome, tudo isso me foi projetado e mostrado a mim. Todo este sofrimento estamos a atuar na atualidade a passar. Mas depois disseram-me assim: olha quando os homens se abraçam. Eu não tenho palavras para dizer a maravilha que vai ser o planeta Terra. Não tenho palavras. Coisa maravilhosa, não tenho palavras para transmitir. Porque vai acabar, vão acabar os polícias, vão acabar os exércitos, só vai acabar tudo, vai acabar tudo, completamente tudo. Nós vamos deixar de ser ignorantes. E o orgulho, eu quero, posso e mando, aquela pessoa eu sou, matarmos nas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas. Matarmos, sabe, não preciso contar essa história, sabe o que isso tem passado. Isto porque é que, quando foi a Primeira Guerra Mundial, disseram aos espíritas da Primeira Guerra Mundial? Porque sabiam que os espíritos é que iam transmitir a mensagem libertadora da ignorância. E já agora vou falar mais uma, e esta, se falei a meia dúzia de pessoas ao máximo. Eu tinha 6 anos de idade, estava em minha casa com a minha mãe, e uma projeção de luz no espaço que me disse assim: acabou a Segunda Guerra Mundial. Disse-me a mim, uma criança de 6 anos, só que o meu espírito é milenar como o nosso. Mas disse: a outro dia às 9 horas da manhã, a rádio anunciava: acabou a Segunda Guerra Mundial. Foi-me dito a mim. E porquê? Porque ele sabia que eu ia ser espírita mais tarde, que eu ia ser mensageiro de Jesus de Nazaré. Na altura não havia espiritismo. Isto foi em 49, 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Foi-me dito a mim. Portanto, eu estou a transmitir o que é a realidade. Porque eles sabiam, portanto, os espíritas é que são os mensageiros, os verdadeiros mensageiros de Jesus de Nazaré são os espíritas. A libertar a humanidade da ignorância. Quando deixarmos de ser ignorantes, nós vamos amar uns aos outros. Nós vamos nos amar uns aos outros. Acredite, o ódio, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, vai acabar tudo. Vocês nem imaginam que vai acabar. Hoje nós estamos a assistir o planeta Terra, faço esta à parte, porque agora só se provoca a intimidade, os conhecimentos, aquela é minha, os ciúmes, aquelas coisas todas que existem, e matam-se, pessoas que em Portugal estão a matar todos os dias, mulheres, e matam, porque eu sou, isso vai acabar tudo isso. Porque agora, infelizmente, as canções da atualidade, antes eram poemas muito lindos, etc. Isto é uma crítica de análise, não uma crítica de acusar. Eu apenas analiso o que está a passar. É porque estou a transmitir isto. Então, vê-se as nossas cantoras e os cantores todos a convidarem para as unidades. Vais fazer o que te faço só para as intimidades. Convidar para as intimidades. E com este frio todo, elas quase todas nuas a cantar nas televisões, a mostrarem-se ali, com este frio total, mas a mostrarem gestos de sensualidades, de intimidades. Para provocar tudo isso. Depois os jovens, coitados, a própria idade, não é? Na juventude, e aquilo, então. E isso começou, e o sentido da família acabou. Antes havia os casamentos, agora há em 1000 casamentos, 900 descaso. 100 é que constitui a família. Isto são críticas de análise, não de acusação, mas eu estou o que está a passar, estou a transmitir essa mensagem do que está a passar na Terra. Mas daqui por mais, quando eu recebi essa mensagem, com 10 anos de idade, tinha eu, portanto, isso foi em 1949, na Praia de Matosinhos, isto dentro de 200 anos aproximadamente vai acontecer isto. A maravilha quando nós nos abraçamos. Vai acontecer isto. E que já se passaram, portanto, 70 anos, mais ou menos. Pronto, 70 anos. Mais 130, nós vamos amar uns aos outros. Nem imagina. O egoísmo, esta é minha, ela é minha, o ciúme, vai acabar tudo, porque nós vamos amar uns aos outros. Hoje, por exemplo, há 1000 atos sexuais, por exemplo. Na altura isso vai acabar tudo, em vez de ser 1000, vão passar para 100, mais ou menos, para a procriação. Para a procriação. Porque agora é só para as intimidades, eu quero para as intimidades, eu quero a intimidade, só quero isto, as intimidades. Isso vai acabar tudo. Depois pode ir com o seu marido, vai a esposa e o marido ao lado, e a esposa, porque nós vamos captar os pensamentos uns dos outros.
em determinada altura, ai, dói-me aqui, sente a dor e imita a onda da dor. Quem for a passar vai captar. Oh, minha querida, vai logo lá, porque nós temos energia, e vai lá e passa a mão, oh, minha querida, vai passar, e passa-lhe a mão, liberta, pronto. E, já passou essa dor, essa energia que se acumulou e provocou essa dor. E vai haver logo aquele abraço amigo. Aí ela, o marido vai ficar com ciúmes, oh, que bom, vai abraçar também essa pessoa. Porque é o carinho entre todos nós. Nem imagina o que é que vai ser vivermos com os outros. É que não passa pela ideia. Vai ser uma maravilha de tal ordem. Nós vamos abraçar uns aos outros, vamos brincar uns com os outros, ninguém vai ter fome, ninguém vai ter frio, nada. Mas para já somos ignorantes, estamos a atuar por instintos naturais. Porque eu quero lá saber, eu quero é eu. Ela está a passar fome, eu quero um carro melhor que tu, esse orgulho é vaidade. A pessoa tem um carro que custou 100 euros. Eu quero, o meu orgulho, vou comprar um que custou 150 euros, para mostrar que eu tenho melhor carro que tu. E o outro vai, que tem pode mais, vou comprar um de 300 euros. E por aí fora, eu compro um vestido ou uma roupa que não tem marca, custou 10 euros, mas vai-me agasalhar. E outra vai uma roupa de marca, custa 100, aquela marca que muito cara, eu vou comprar uma marca. Posso até não ter dinheiro, mas para mostrar que eu é que tenho roupa de boa. Tudo isso, esse orgulho todo vai acabar, tudo. Nem imagina, mas vai acabar mesmo, tudo. Eu digo isto, sabe porquê? Porque eu desde criança, eu não sou mais do que ninguém. Atenção, eu estou a pagar dívidas no passado. Todos nós. Mas tem-me transmitido muita coisa. Tudo que me transmite plano espiritual nunca falhou nada. Nunca falhou nada. Já agora vou contar esta da Guatemala, quando fomos ao Congresso Mundial de Espiritismo na Guatemala, fomos, enfim, na altura até nos ameaçaram aos espíritas, que não sei o que mais, etc. E nós fomos fazer uma palestra a uns 200 km de distância, à volta de 300 km de distância, um dia antes do Congresso Mundial de Espiritismo na Guatemala. E lá fomos nos ônibus, por aí fora, etc. E chegámos lá depois, mas uma terra muito primitiva ainda. As camas, havia camas, não havia hotel, havia camas, 4 ou 5 pessoas na mesma cama, dormimos ali, pronto, não é? Os quartos de banho não havia um quarto de banho pequenino, com a porta até meio, daqui para baixo, dos joelhos para baixo não havia porta, estava aberto. Porquê? Porque a pessoa havia pernas, está ocupada, não tinha pernas, estava ocupada, podíamos ir ao quarto de banho, fazer as necessidades. Coisa que é o seu primitivismo. Mas chegar lá, realmente, estavam lá milhares de pessoas que andaram dia e noite a pé para ouvir os espíritas, Congresso Mundial de Espiritismo. Fizemos as palestras muito bem, coisa maravilhosa, correu tudo bem. Pronto, outro dia, há que vir então para a Guatemala, para a cidade da City, para o Congresso Mundial. E, entretanto, tínhamos lá o ônibus, o autocarro, aqui em Portugal chamamos o autocarro, para nos transportar. E estava lá muita lama, e a roda andava na lama, não saía do sítio, não saía do sítio. Eu estava a falar com 2 brasileiras, com mais umas pessoas brasileiras, em especial, e diz-me assim, o espírito, vai lá, se o autocarro não sai do sítio. E continuei a conversar, e insistiram, vai lá, senão o autocarro não sai do sítio. Pronto, digo para as amigas espíritas, olha, um momento, o plano espiritual está-me a dizer, se eu não for lá, o autocarro não sai do sítio. Eu já venho. E fui à beira do autocarro, cheguei à beira do autocarro, já fiz a minha parte. E agora é com vocês, virei as costas e o autocarro na estrada. Saiu do sítio lá. O que é que eles quiseram dizer isso, plano espiritual? Não estamos sozinhos. Foi para dizer, estamos convosco. E depois lá viemos por aí fora. E depois já mais tarde, já a meio do caminho, mais ou menos, o radiador furou, pronto, perdeu a água, etc. E agora era um problema para irmos, uma cidade, pronto, uma nação muito antiga ainda, que poucos autocarros, enfim. Hoje nós telefonamos para qualquer lado, imediato vem buscar autocarros, e na altura ali não havia nada, isso foi no ano 2001. E dizem-me assim os espíritos, olha, vê se alguém tem cigarros, fuma, rasga os maços dos cigarros, mete-lo no buraquinho. E lá fomos ao radiador, e perguntei quem é que tinha, e fomos pondo, arranjámos, alguém tinha cigarro, e pusemos lá o coisa dos cigarros. Não o cigarro inteiro, mas bem. Água em cima tapou o furo do radiador. E viemos até a Guatemala, centro, cidade, fazer o Congresso Mundial de Espiritismo. Correu muito bem. E daí a razão de eu ter falado, mas eu não gosto de falar de mim, mas eu, como uma vez estou aqui a dar-vos uma entrevista da doutrina espírita, estou a transmitir essas mensagens, porque eu não sou mais do que ninguém, mas mais do que ninguém. Eu sou uma pessoa muito simples, mesmo, mas se o plano espiritual me diz para eu transmitir, eu transmito, que é para despertar a consciência, que eu tenho tantos casos de despertar a consciência às pessoas, que nem imaginam.
ajudei a fundar 4, e este 5, mas outros, isto em Trás-os-Montes. Em Trás-os-Montes, e no Porto ajudei depois a comprar o Santa Catarina, e este aqui o João Nadanhos. Eram amigos que havia lá em Trás-os-Montes, que eu era viajante, a Sós Automóveis. Viajante, quer dizer, era vendedor, hoje é técnico de vendas. Naquela altura era viajantes, éramos viajantes e andávamos por aí fora. E então, eu tinha aqueles conhecimentos, contactos, meus clientes, etc. E eles falando no Espiritismo. E fui-lhes falando no Espiritismo, sim, etc, etc. Pronto, então vamos abrir. E eu ajudei, e juntámos com essas pessoas, íamos abrindo e abrimos a Centro de Espíritas. Dei a razão. Porque eu tinha que ser mesmo, interessante, lá vou ter falado de mim outra vez. Eu tinha que ser mensageiro de Jesus Nazaré. E por isto, porque eu lá, se estivesse no Porto, na cidade de Porto, a minha profissão na altura, eu já agora vou contar esta parte da minha vida. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Fui aprender à tipografia, tipógrafo. E depois, passado 3 meses, o dono dessa oficina, essa oficina que me fazia então tipografia, teve que fechar a porta porque muitas asneiras e a PID, não sei o quê, etc. Pronto, teve que fechar a porta. E então alguém me disse, olha, e se tu fosse e tal, ias para Ourives, há uma casa a Ourives, pronto. E eu fui para Ourives, fui aprender a Ourives. E lá estive. E tinha jeitinho, estive muito tempo, etc, etc, etc. Mas em determinada altura, já mais à frente, eu estava a trabalhar e os meus olhos faziam assim, juntavam-se. Como é que é isto? Olhava para cima, para um lado e para o outro, continuava, e os olhos juntavam-se. É o plano espiritual que eu não queria que continuasse. Eu tinha que vir cá para fora, para o exterior. Porque se eu fosse ao Ourives sempre, estava ali e fabriquei milhares de anéis e mensagens, muita coisa. Como Ourives, eu até tenho uma marca da Ourives mesmo minha. Eu sou o diretor técnico da Ourivesaria, programado mesmo, profissionalmente, tenho diploma de tudo isso. E então, aconteceu, vou para vendedor. Então, fui para vendedor de caixas, que ainda não havia caixa de cartão canelado, para Aveiro. Lá fui aprender, etc. Depois vim para o Porto e comecei, então, a trabalhar aí na cidade de Porto, como é que se trabalhava, as caixas de cartão canelado, fazer as caixas de cartão canelado, etc, etc, etc. Mas depois, em determinada altura, alguém, olha, se fosses, queres ir para a venda de sós automóveis, já para viajante. Antes era só aqui na cidade de Porto, estava aqui, bloqueava na cidade de Porto. Pronto, fui para uma casa de sós automóveis. E então fui para a viagem e fazia desde Minho, Alto Douro, Trás-os-Montes, Beira Baixa, Beira Alta, até Castelo Branco, este Portugal todo eu fazia todos os dias, trabalhava. Então eu ia transmitir a mensagem de Jesus. Vejam só o pormenor que eles foram. Que eu não via, ficava com os olhos em bico, coisa impressionante. Para despertar. Disseram-me isso. E foi através dessa possibilidade de eu andar em todos os lados que eu falei na mensagem de Jesus Nazaré, na doutrina espírita. E essas cidades todas, essas aldeias todas, tudo por aí fora, ouviram falar em espiritismo, fui eu que transmiti a mensagem. Portanto, eu sou um mensageiro de Jesus Nazaré, conforme eu prometi, mas estava programado, lá estava programado. Eu, nesta reencarnação, disseram tu vais, etc, etc. Né? E vejam aos pormenores que eles foram para eu ser mensageiro de Jesus Nazaré. Por isso é que estou aqui e vou fazendo a minha parte. O Centro Espírita João Nadanhos, nós temos então à segunda-feira uma palestra pública e fluidoterapia, o passo magnético. À terça-feira estudo a doutrina espírita. À quarta-feira o atendimento individual, da parte de tarde, das 2 horas até às 4 da tarde. À quinta-feira é desobsessão, faz-se a desobsessão, mas é uma desobsessão diferente dos outros lados, a base que nos deram de princípio. Havia 6 ou 8 pessoas, vinham à casa espírita, os problemas, pronto. E os médios incorporavam aqui os espíritas, ficavam lá fora, ficavam ali sentados lá atrás, e os médios incorporavam aqui, mas as pessoas ali iam ouvindo as mensagens. Os médios incorporados, aquelas coisas todas. E então o plano espiritual disse-me assim, olha, a partir de agora não é assim, vais fazer assim. Abres as portas, vêm crianças e tudo, vêm todas as pessoas. Pegas no Evangelho, vais alguém que abra à sorte o Evangelho. E transmites a mensagem. E depois dás o passo magnético a todos, vai tudo embora. Fechas as portas. Depois os médios incorporam os espíritos. Temos aqui depois os médios que incorporam e os doutrinadores. Pronto. E fazemos então a desobsessão assim à quinta-feira, dessa maneira. À sexta à noite temos às 20, às 21 horas também o atendimento individual. Aos sábados à tarde tínhamos também as criancinhas, mas infelizmente hoje não temos crianças.
porque em Portugal agora ninguém casa, não tem filhos, é uma coisa que se está a passar aí, mas tivemos muitas crianças. Primeiro, a organização foi lá embaixo, no Algarve, o primeiro congresso jovens espíritas, jovens crianças em Portugal. E depois tínhamos os nossos jovens também, muitos jovens. Hoje, infelizmente, pronto, não temos essas partes, mas ainda faz parte. Se amanhã vierem jovens e crianças, vamos continuar a trabalhar, mas para já não. Mas vamos a muitos congressos, a nível nacional, mas mesmo muitos. Então a minha esposa, que já partiu o plano espiritual, Sofia Lago, ela estava em todos os lados e fazia palestras, que é uma coisa impressionante mesmo, que ela fazia. Era a irmã Dininha, que era desde a primeira hora, no Espírito Cristão da Rua do Almada. Se tivesse a possibilidade de falar com ela, ela é mais antiga neste momento, que ainda está viva. E o nosso amigo, que está em Fiais da Feira, Álvaro Bastos, são os da base dali. Mas há outros também, há ali de Lessa, de Palmeira, mas esses são mesmo a base, que quando começou, pudemos voltar a abrir as portas em Portugal do Espiritismo. E daí para a frente, depois, há muitos centros espíritas por aí. Já felizmente em Portugal há muitos centros espíritas. De maneira que, não sei se já sabem, os centros espíritas que há no norte de Portugal ou em Portugal. Quantos? Há muitos já. Se não quiserem, vão à Federação Espírita Portuguesa, vão à internet, tem lá todos os centros espíritas em Portugal. E eles podem informá-los de quem está, etc, etc, etc. O próprio Divaldo Pereira Franco, a quem lhe devemos muito em Portugal, antes do 25 de Abril, já veio fazer palestra a Portugal. Já vinha, certo? Depois ajudou-nos na Rua do Almada, quando fomos lá. Portanto, foi ele que me ensinou a fazer o passo magnético. Lá na Rua do Almada, ele fez, é assim que se faz, ensinámos a nós como é que estávamos nos princípios, não é? E depois, quando nós quisermos montar o Centro Espírita aqui, em Portugal, o Joana de Ângeles, o Divaldo estava aí, somos muito amigos dele, e eu, olha, não sei que, olha, vai para o Centro Espírita Joana de Ângeles, mas o nosso Centro Espírita Joana de Ângeles, aquela vai lá, que vai dar do Centro Espírita Joana de Ângeles, de maneira alguma. Olha, a Joana de Ângeles está a dizer que vai ser a vossa protetora, põe o Centro Espírita Joana de Ângeles. O Centro Espírita Joana de Ângeles é, porque o Divaldo disse que a Joana de Ângeles, que para abrirmos o nome de Joana de Ângeles. Porque senão, nessa altura, nós, olha, os vaidosos querem, não é? Nós não temos orgulho nenhum, nem vaidade. E depois é que somos o Centro Espírita Joana de Ângeles. E esse de balão que está lá agora, nós quando saímos de lá, as pessoas já iam lá, habituámos, então lá, aqui é o Centro Espírita Joana de Ângeles, que estamos legalizados. Lá é a Associação Espírita Joana de Ângeles, para não ficar, porque estavam as pessoas habituadas a Joana de Ângeles, então fica a Associação Espírita Joana de Ângeles. Pronto. E nós somos o Centro Espírita Joana de Ângeles, fundador do Centro Espírita Joana de Ângeles. Foi no meu estabelecimento, no meu escritóriozinho, que começou o Centro Espírita Joana de Ângeles, que foi legalizado. Foi isso. É a razão. A mensagem que eu peço é, de facto, para que os responsáveis do planeta Terra comecem a deixar de ter a ideia fixa neles, ainda que é próprio ser humano, são muito atrasados ainda. Porém, de lado o orgulho e a vaidade. E transmitir a mensagem de Jesus de Nazaré. Amem-se uns aos outros, não acusem, não critiquem, nem acusem, tolerem-se uns aos outros. Porque nós, os corpos, fazem muitas coisas que é influenciadas pelo plano espiritual. As pessoas são ignorantes, desconhecem isso. Todos nós na vida fizemos algo. Como é que eu fiz isto? Nunca suponho que não há ninguém que nos tenha arrependido de alguma coisa, ter feito alguma coisa que se arrependeu. Precisamente porque é por isso que Jesus diz: não acuses, tolera e perdoa. Quando nós fizermos isso, vai paz na terra. Isso que era importante que todos os responsáveis, todas as pessoas, mesmo nas escolas, na televisão, deviam transmitir esta mensagem. Nos tolerarmos aos outros. E quando alguém fizer alguma asneira, porque instintos naturais, porque aquele orgulho, porque a revolta, pronto, já passaste, já paraste. Olha, é isto assim, 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 assim. Vai haver diálogo, e havendo diálogo, pronto, já deixa de haver o disse negativo, de revolta e de mal querer, porque o pensamento imita ondas de tal ordem que nos atinge e provoca doenças, inclusive. Não sei se sabem disso. Nós somos energia, nós acendemos uma lâmpada, nós temos, a eletricidade tem dois fios, não é? Nós temos energia. Posso ir buscar ali um busca-paus para só um segundo. Pois, já agora, então, eu vou fazer, por causa de esclarecer o que é que nós somos na realidade. E é de lamentar que, possivelmente, a nível mundial, os cientistas já sabem que nós somos energia, temos uma voltagem entre comas de 5 volts, por exemplo. Nós aqui temos 220 volts. E a energia que nós temos, não estamos a ver, mas uma energia que vem, todos somos energia. Neste momento só estou eu a falar
e estou a responder. Mas estão a passar aqui milhares de vozes, milhões de vozes. Não estão a ser ouvidas, mas estão aqui a passar milhões de vozes ou não estão? Quantas pessoas estão ao telemóvel neste momento? Não estão milhares de pessoas a falar ao telemóvel? E não há paredes, não há nada. As vozes vão por aí fora. Eu falo aqui para a China, por exemplo, que é muito longe, e até hoje com os telemóveis modernos, nós estamos a ver uns aos outros na hora e estamos a ouvir. Estamos ou não estamos? Acontece ou não acontece isso? Porquê é que as pessoas têm e nem pensam nisso? Quando pensarem o que é que nós somos, os pensamentos negativos que nos atingem. E então, este exemplo é o seguinte: nós temos aqui uma fábrica a trabalhar com máquinas muito sensíveis, a 220 volts, que é a voltagem que temos. Antes era 110 volts, agora é 220 volts. E vem descargas elétricas, e pá, quadro rebenta, vai quadro abaixo, dispara. E as máquinas que estão a trabalhar param todas. Algumas até receberam a energia a mais, ficaram estragadas. Não é? Pronto, tem que se reparar e depois tudo a trabalhar outra vez. Nós temos mais ou menos, aproximadamente, 5 volts. E vem 5 espíritos e nós vamos fazer qualquer coisa. Está bem, já ficámos um bocado descontrolados, o que eu ia fazer? Está bem. E ficámos assim. Porque nos influenciaram no nosso cérebro, que é o computador eletrónico. Esta linguagem é simples, o computador eletrónico recepciona milhões de energias. Mas vem 10 espíritos, por exemplo, nós ficámos descontrolados e de repente, já tem mais, berramos, quem que seja à beira, ficámos e ficámos assim. Acontece isso, acontece muitas vezes, muitas pessoas de repente disparam e depois as pessoas, o quê? Essa pessoa disse 10 asneiras, por exemplo, disse 10 revoltas, e então eu digo à pessoa amiga, olha, ele ou ela disse isto, e eu depois disse, ela até disse 15 asneiras, vê lá, isto, e a outra vai dizer, a outra até disse 20 asneiras, a outra disse 30, e andámos no disse negativo, que nos provoca doenças e mal-estar geral. Esta é a realidade. Mas se pusessem em prática a mensagem de Jesus, não acuso, tolera e perdoa, não havia nada disso. E então porquê? Porque quando isso acontecer, e vai acontecer, deixamos de ser ignorantes, quando alguém disparar, oh, coitado, o infeliz ou da infeliz. Então já acabaste, olha, vai haver diálogo. Disseste isto, e disseste 10 frases, olha, interessante. 8 frases já não tinha nada a ver comigo, não, mas 2 estavam aqui meio, eu até fazia assim umas asneiritas. Olha, ainda bem que disseste. Vou pensar nessas 2 e vou transmitir a mensagem. E então vai haver paz entre todos nós. Fora disso não há, porque a ignorância leva-nos ao disse, que provoca mal-estar geral. Depois há o stress, as estrão, não dormem, não comem, ficam mal, arritmias do coração, tudo provocado por tudo isso. Eu, para lhe provar isso, vou mostrar, temos aqui um escapolo eletrónico que mede 220 volts e mede, está aceso ou não está? Sim. Tá, ponha aqui os dedos um e outro, acenda já agora. Eu quero mostrar aqui, não está a ser... Põe aqui um dedo e outro ali na ponta. Aqui assim? Está aceso ou não está? Sim. Então, o que é que nós somos? Nós somos energia, não é? Sim. Aqui tem 220 volts e os fios, tem 2 fios, a eletricidade. Nós temos um fio e 2 fios, positivo, esta linguagem é simples. E agora, repare, isto para dar 2, assim, põe aqui um dedo. Está apagado, está apagado. É, mais apagado. Está apagado. Agora, coloco aqui a mão na sua cabeça. O que é que está a acontecer? Não está a acender? Está acendendo. Está a acender ou não está? O que é que isso quer dizer? Eu estou a pensar mal de si. Estou a emitir ondas de mal-estar. Estou a pensar bem de si, minha querida. Estou a emitir ondas de bem-estar. Quando deixamos seguir, não vamos provocar mal-estar a ninguém. Está aqui a realidade. Quem quiser comprar um busca-pós eletrónico, aqui não há truques. Foi um espírito que mandou comprar este busca-pós. E para falar de busca-pós. Para despertar a humanidade. Nem imagina o abraço, quando nos abraçarmos. Vai ser uma maravilha, aquele abraço puro. Não tem nada a ver com intimidades, nada. Agora não se pode dar esse abraço, a pessoa quer coisa, nada disso. Mas para já a ignorância é isso que nos leva. Mas depois, instintivamente, é sempre a brincar uns com os outros. Vai ser uma maravilha. E o polícia, nós sempre estamos aqui a orar em nome de Jesus, que já pode rir também. E o polícia não nos prendeu. Isso aconteceu. Na altura, aconteceu isso, realmente. Quando os princípios, a tal caso, não podíamos ter, éramos presos na altura, infelizmente. Mas passou essa parte, chegámos a reunir, pois também os polícias não sabiam, e continuavam, juntavam-se pessoas, o que é isto? Era a PIDE, na altura, pensar que ao juntar-se aquelas pessoas estavam a provocar mal-estar ao Estado, que iam formar qualquer coisa para atacar o Estado, ou assim, suponho eu, não é? Mas nós vamos aqui a rezar em nome de Jesus Nazaré, pedir a Deus paz para o mundo, tá? Bom, então está bem, pronto, e deixar. Eu só quero que pense, eu não sou orgulhoso, não tem nada a ver com isso. É uma mensagem que está a mentir, porque foi uma mensagem que eu recebi natural, mas comigo não há vaidade, não há orgulho, não há nada. Nada, absolutamente nada.
Sou um simples mensageiro de Jesus de Nazaré, estou a pagar dívidas de um passado. Que eu conheço uma passagem na minha vida, estive ligado, bem, vale a pena estar a falar mais. Vou querer um abraço do que o senhor falou aí, esse abraço fraterno. Vou querer Não, também. sim, senhora. Aquele abraço puro, assim, vai ser assim daqui por 2000 anos, mais 100 anos, vai ser assim essa maravilha. Muito bom mesmo. Obrigada, seu Porfírio, Nada. pela conversa com o senhor. Nada. Aliás,